Primeiro a Coríntios, capítulo 5. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós que vive com a mulher de seu pai, e continuai cheio de orgulho, em vez de manifestar tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, como pode, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Não há nada belo o motivo da vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremo-os, pois, a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Na minha carta, vos escrevi que não tivesseis familiaridade com os impudicos, porém, não me referia de um modo absoluto a todos os impudicos deste mundo, os avarentos, os ladrões ou os idólatras, pois neste caso devereis sair deste mundo. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que, chamado-se irmão, é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Como tais indivíduos, nem sequer deveis comer. Pois que tenho eu de julgar os que estão fora? Não são os de dentro que deveis julgar? Os de fora é Deus que os julgará. Tirai o perverso do vosso meio. 1 Coríntios capítulo 6. Quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sereis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões dessa vida. No entanto, quando tendes contendas desse gênero, recolhei para juízes pessoas cuja opinião é tida em nada pela igreja. Digo para confusão vossa, será possível que há entre vós um homem sábio, um sequer que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão litiga com outro irmão, e isso diante de infiéis. Na verdade, já é um mal para vós o fato de terdes processos uns contra os outros. Porque não prefereis sofrer injustiça? Porque não prefereis ser expoliados? Não. Vós é que fazeis injustiça, vós é que expoliais. E isso entre irmãos. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este.
O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fuge da fornicação. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habitas em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amém?